3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um acontecimento que aconteceu, não sei se foi sexta ou sábado passado. Eu fui no mercado fazer umas compras rápidas. Era 9h50 da noite e aí a caixa do supermercado estava bastante impaciente, com a cara fechada, assim, olhando pro relógio toda hora e passando as compras meio com cara fechada, tipo, batendo os itens assim, né? Você via que a pessoa tava impaciente, não muito amigável, né? E tava com a cara de... Eu gosto de falar que ela tava com cara de bunda. Quem nunca teve cara de bunda? Exato. Antes da gente começar a gravar aqui, né, a gente fez um brainstorm rapidinho e ele me mandou por áudio essa conversa aqui. E é um comportamento comum, mas que não devia ser normal, né? Exatamente. Quem nunca teve cara de bunda que atira a primeira pedra. Eu já tive cara de bunda, já fiz cara de bunda várias vezes, mas o ponto aqui não é condenar se você tem que fazer cara de bunda ou não. E aí, simplesmente, a Lu perguntou, e aí, qual vai ser o episódio de hoje? Eu falei... Aí eu escrevi no WhatsApp, falei, vamos falar sobre a caixa do supermercado com cara de bunda. Ela... Me fala mais sobre isso, quero ver. Aí, o que eu falei pra ela foi exatamente o que eu contei. Então, o que você preparou aí, Lu, pra gente? Então, é uma situação cotidiana que rola muito e você, por ser um empresário, empreendedor, lida muito com o público também. Como é que você enfrenta essas adversidades do dia a dia com uma mentalidade sem comparar, né? Porque, por exemplo, você está num posto diferente dessa pessoa que era um caixa de supermercado e tal. São visões e perspectivas diferentes. Mas todo mundo tem desafio durante o dia. Como que você encara e como fortalecer uma mentalidade para que você não fique à mercê das situações cotidianas? Tipo, ela tinha duas opções: encarar o trabalho dela de forma mais fluida, com uma mentalidade um pouco mais, tipo, ok, falta tanto tempo para acabar meu serviço. Já tá respondendo quase. Pode continuar. Tá. Então a primeira coisa todo mundo tem cara de... Já fez alguma vez na vida cara de bunda. Se você acha que não, é porque você não estava se vendo quando você estava com cara de bunda. Não tem problema, aquela parada que já acontece com as pessoas. Quando é que isso se torna um problema? Quando a frequência aumenta. Se você está com cara de bunda todo dia, várias horas por dia, isso é um problema. Ah, mas eu não acho um problema. A cara de bunda que eu quero dizer aqui, na verdade, é a expressão do que você está sentindo. Então, provavelmente ela estava sentindo alguma coisa, alguma emoção que estava conduzindo ela para atitudes, né, negativas, né? E aí, isso no longo prazo talvez não vá levar ela a ter uma boa qualidade de vida, relacionamentos, um emprego melhor, né? Suponha que ela está em busca de um emprego melhor. E aí, ela vem procurar emprego. Qual que é a experiência que eu vou ter tendo tido o atendimento que ela me deu? Provavelmente, se eu tiver outras opções, né? Ela está com um ponto atrás de quem eu não conheci com cara de bunda no atendimento. Então, o primeiro ponto é esse. Não tem problema nenhum ter cara de bunda. O problema é a frequência da cara de bunda. O segundo... E aí que entra o ponto, né? Se ela estava com... Às vezes a pessoa teve um dia cheio. Eu já tive dia cheio. Teve problema. Estava chovendo. Pisou o pé na lama. Pisou no cocô do cachorro. Furou o pneu do carro, ou furou o pneu do ônibus, ou um carro passou e jogou lama na sua cara, e aí você foi comer, deixou cair a comida no chão, e você tava com pressa, você ficou sem comer, e você ficou estressado, e aí você ficou com cara de bunda. Mas isso são fatores externos. Isso. Então, isso pode ter acontecido. E aí você fala, eu estou com cara de bunda porque meu dia foi uma merda. Aí você fala, beleza, ok. Quantas vezes no ano isso acontece? Se você identificar que você fica cara de bunda por vários motivos de fatores externos, aí o problema deixa de ser o externo. Aí é mais uma coisa interna. Pô, mas tem gente que ri quando deixa cair a comida no chão. Putz, caraca, ri. Então, mesmo evento, comportamentos diferentes, né? Ah, mas a pessoa não estava com fome como eu. Como é que você sabe? Às vezes estava com mais fome ainda, mas ela está lidando de uma outra forma. A percepção dela é diferente com relação à mesma situação. Aconteceu... Um exemplo que aconteceu comigo. Em 2014, eu abri a Camo CrossFit e era outro nome na época, mas isso não é o caso. E 2 meses depois que eu abri, teve uma enchente em Brasília e 2 milhões de litros de lama, terra, barro
inundaram a academia e ficou 2,5 metros debaixo de lama. 2,5 metros. O teto tava com lama. Meu computador tava no mezanino da recepção e ele molhou e estragou. Então foi muita água e muita lama. E aí fiquei lá muito tempo vendo aquela situação, depois limpando, tirando terra e tudo mais. Muito cansado, cheguei em casa, né, imundo de lama, com medo de pegar leptospirose, sei lá, aquele tanto de lama e água suja. Cheguei em casa, adivinha, não tinha água. Uou. Fiquei sem tomar banho. Qual que foi a reação? O que eu mais queria naquele momento? Finalmente cheguei em casa. 20 horas limpando terra aqui. Finalmente cheguei em casa. Vou tomar um banho e dormir para descansar, porque amanhã cedo tem de novo. Cheguei em casa, não tem água. E aí? Aí o cansaço é tão grande que, cara, foda-se, vou dormir do jeito que eu tô mesmo, porque eu já tava cansado. Se eu ficasse me estressando, lamentando, gritando, ligar o porteiro, xingar o síndico, ligar pra Caesb, xingar a Caesb, o que ia fazer, o que ia adiantar pro meu dia no dia seguinte ser melhor? Ah, o cara podia ligar a água. Podia, mas estatisticamente falando, eu acho que não é uma ligação minha reclamando que ia fazer isso voltar a funcionar, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, como é que eu enfrento a situação? Em algumas situações, realmente vou fazer cara de bunda, vou ficar emburrado, vou ficar triste, vou ficar com raiva. Normal. Acontece de vez em quando. E esse é o segredo. De vez em quando, raramente, esporadicamente. Eu até fiz uma definição aqui de o que é um mau humor normal e um mau humor anormal. Porque acho que tem um certo limite, né? Sim. E aí como é que eu enfrento isso? Eu treino a minha mente para... quando tiver sexta-feira, 9h50, né? Independentemente do que tiver acontecido, eu vou procurar pensar assim. Vou tentar fazer isso o máximo que eu puder, com a maior frequência possível. Toda sexta-feira, 9h50, eu vou fazer isso. Né? Então o ano tem 52 sexta-feiras, então eu vou tentar fazer 52. Né? Se eu fizer 50, 49, tá massa. O problema é eu fazer uma e as outras 51 ficar com cara de bunda. Aí é um problema. Né? Então só para ficar bem claro esse ponto. Então como é que eu vou enfrentar? Eu vou olhar e vou pensar, beleza, 9h50, já tá acabando. Daqui a 10 minutos eu vou ser liberado e vou sair. Massa, show de bola. Aí eu vou ficar alegre com isso. Eu vou reforçar que está acabando, ao invés de que droga, ainda faltam 10 minutos. É a história do copo cheio, meio vazio. Eu vou ficar repetindo isso na minha mente. Tá acabando, que massa. Tá acabando. E aí, como é que vai? Tudo bem? Pô, CPF na nota, vamos lá, beleza. Show de bola, mais alguma coisa. Tá acabando, o expediente tá acabando, não tem problema. Se quiser pegar mais um item ali, eu vou me divertir, vou aproveitar aquele momento. Cara, bom final de semana, tô indo pra casa, que você tenha um bom dia, sei lá, alguma coisa assim. Né? Como eu tô te falando essa perspectiva, aí você até falou, mas você é empreendedor, você tá numa posição diferente. Mas eu já fiz isso, né? Esse Tudo é o bem, ponto. agora as pessoas vão querer me julgar. Eu trabalhei nos Estados Unidos de garçom e eu trabalhei nos Estados Unidos de croupier, de poker e blackjack no cassino. Uhum. E a minha mentalidade era essa. Eu tava lá no cassino e era um trabalho, né, de dar as cartas pra galera e tudo mais. Quando eu era croupier, quando era garçom era outra coisa. E um dia não tinha ninguém na mesa, tinha ninguém. Tava lá no cassino falando assim, tem um círculo com várias mesas. Por exemplo, 10 mesas. Aí cada mesa tem um croupier e cada conjunto de mesas, por exemplo, 10 mesas, né, que formam um círculo fechado onde o cliente não entra, tem um chefe, que a gente chama de floor. E aí, nesse dia, tava o Cornell, que era um chefe que era considerado meio carrasco, chato, ranzinza, cara fechada, mal-humorado, pegava no pé da galera, se tinha barba, ele mandava você volta lá pra fazer a barba, a camisa tá amassada. Meio quartel-general, volta pra passar a camiseta, né? A camisa. Então a galera sempre falava, né, que ele era muito rígido, né? Uhum. E aí eu não tinha ninguém. E era tipo, sei lá, 10 horas da manhã. E aí eu comecei tipo a dançar, batucar na mesa, ficar cantando, pá, não sei o quê. Ele parou do meu lado e falou assim: como é que você consegue? Aí eu, como assim? Como é que você consegue estar tão animado 10 horas da manhã, feliz aí,
você é DJ, você gosta de música, eu tô vendo você mexer nas mãos aí. Sei nada de DJ, né? E eu, porra, eu posso ficar aqui com cara de bunda com a mão na mesa. Eu não falei isso pra ele, né? Mas na minha mente eu posso ficar aqui com cara de bunda. Que droga. O tempo não passa, quero ir pro meu intervalo, quero ir pro descanso, quero que o dia acabe, não tem cliente nenhum, sem movimento, que porcaria. Ou eu posso curtir o meu momento. Né? Eu falo, eu sou a minha companhia, né? Minha mente tá me acompanhando 24 horas por dia. Então eu tô brincando com a minha mente lá de me divertir. Tô me divertindo sozinho. Então eu fiquei lá, ele, porra, que isso? Eu achou bizarro. Tipo, 10 horas da manhã o cara dançando e sorrindo de felicidade na mesa do cassino. Parecia que eu literalmente era louco. Então, quando eu tô falando isso do ponto de vista da caixa de supermercado, eu falo isso porque eu já fiz isso. E aí até o cara mais ranzinza do cassino lá me questionou isso. Ele, cara, como é que você consegue? E aí eu voltei no cassino 10 anos depois. E aí eu fui visitar lá que tem a Dealer School, que é a escola dos croupiers. Né? Onde a gente aprende a dar as cartas, como é que paga, como é que trata com dinheiro e tal. Várias coisas, aprende os jogos. E aí eu fui lá visitar e aí tava o cara que deu aula na época, que eu tava lá 10 anos atrás. E aí eu, porra, posso brincar aqui? Não, ele até deixou, né? Ele, tá, não, pode dar uma... A gente, de lá, né? Pode de lá aí, tá? Aportuguesando, né? Aí eu, pô, massa. Aí na hora que eu comecei a dar as cartas, ele falou, caraca, é isso que eu tento ensinar hoje pra essa galera das outras nacionalidades aqui e não consigo, cara. Em 30 segundos você demonstrou. Que era o quê? Na hora que eu ia dar as cartas, eu sorria, não tinha ninguém na mesa. Era um dealer school, era escola. Eu estava imaginando os clientes na minha frente e sorrindo eles e mandava good night, ladies and gentlemen, place your bets. Aí eu pá, dando as cartas, sorrindo, e o cara, porra, caraca, que saudade dos brasileiros e tal. Minha mentalidade. Eu podia simplesmente dar carta e achar que a minha função é dar carta. Sim. E me limitar e achar, porra, dar carta é chato pra caramba. Ou eu posso pensar que eu tô num negócio de relacionamento onde eu estou jogando com as pessoas, torcendo por elas. Inclusive, né, o cassino não achava ruim que eu torcia. Eu torcia para os clientes ganharem mesmo. Sim. E yes! Massa! Porque a probabilidade estatística da matemática não muda se eu torcer pro cara. Então eu torcia pro cara ter uma experiência melhor. E se ele tiver uma experiência melhor, ele vai até querer jogar mais. E se ele jogar mais, é até possível que ele perca dinheiro e o cassino ganhe. Então eu torcia não para o cassino ganhar, mas eu torcia para eu me divertir e pro cara se divertir. Né? Então, porque cassino, a pessoa que entra no cassino, ela tem que entender que aquilo lá é um dinheiro que você está gastando. Total. Se você ganha, é bônus. Ó, né? Você vai para balada, você vai para um parque de diversões, você vai e gasta dinheiro. Se você ganhar um prêmio, show, massa. Mas não vá pensando que você vai ganhar. Se ganhar é extra. Vai pensando em gastar $1.000. Não vai pensando em ganhar $1.000. Então, eu via que eu praticava essa mentalidade. Então, quando eu via a caixa de mercado, falei, tá, eu não sei o dia que ela teve, mas se ela teve um dia ruim ou não, o que eu acho que ela poderia pensar, né? Talvez não nesse dia, talvez um outro dia, é exatamente isso. Tá acabando, faltam só 10 minutos, como é que vai, tá, não sei o quê, CPF na nota, um bom final de semana, boas compras, bom carnaval, né? O carnaval tava chegando aí. E então é isso. É dessa forma que eu enfrentaria. Eu pensaria qual é o lado positivo daquilo lá, para eu aproveitar o meu momento, para eu me sentir bem. E eu acho que se eu aproveito e eu me sinto bem, eu espalho isso para quem está em volta. A energia é contagiante. Se você está num ambiente, está todo mundo para baixo, chorando, contamina, né? A pessoa pega aquela energia lá. Nem falando de misticismo, Sim. Realismo física mesmo. Física, tá? O clima pesa literalmente. Então, se você está num ambiente todo mundo alegre, feliz, você espalha, você contagia isso. Então, acho que se ela faz isso, ela contagia a galera que está... Muito legal. Os clientes. Então, assim, para a audiência, ela tem que se fazer essas perguntas poderosas. Só linkando com tudo que a gente está falando aqui, essa semana eu ouvi um audiocast lá de você do canal do Telegram. Inclusive, sigam ele no Telegram. Qual que é o seu Telegram? Procura lá no Telegram, o canal chama Camon Transforma, tem o link na descrição do YouTube
E tem o link também no meu Instagram, @AdrianoTeles. São... Boa pedida aí. São coisas do cotidiano que você compartilha e tal, eu achei muito massa. E esse foi um dos mais legais que eu ouvi, na verdade, e assim me tocou profundamente. Você está fazendo uma breve comparação ali com a Taylor Swift e com o Justin Bieber, isso. E linka com isso, dessas perguntas poderosas, se perguntar o porquê que você faz aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que essa é uma pergunta realmente muito poderosa, porque começa a fazer sentido e você começa a ter uma outra perspectiva do que você está fazendo, e não focado só no final, em sim curtir a trajetória do que você está executando naquele momento. Eu acho que isso é uma sacada fantástica. Tipo assim, eu nunca tinha assistido um clipe do Justin Bieber, eu assisti um clipe do Justin Bieber. Eu nunca tinha assistido um da Taylor Swift, assisti. E aí eu fui ver o porquê que os dois são famosos, qual que é a diferença de um pro outro. Existem documentários de cada um dos dois, eu não assisti, mas minha mulher falou que a Taylor parece mais equilibrada, centrada e tá numa direção de progresso na vida, e o Justin parece meio perdido na vida, deprimido. Comportamentos. Né? Então eles estão mais ou menos em cenários parecidos, né? Tem sucesso que hoje em dia muita gente aspira, né? Teoricamente o Justin está numa posição que milhares de jovens do mundo aspiram e está deprimido. Por quê? Né? Então é legal, isso eu tô contando lá no áudio do Telegram para você saber mais. No spoilers. Tem que entrar lá. Podcast sem hackzinho. Pois é, eu até separei uma frase do Tony Robbins que ele fala sobre vocabulários transformacionais. É exatamente isso que você fala, ressignificar a palavra e aquilo que você está fazendo e trazer para leveza. Eu acho que hoje em dia falta as pessoas encararem as coisas com leveza. E a gente está, esse que a gente está falando é muito bonito, é filosófico e tal, mas o que você traz para a aplicabilidade para ajudar não só essa caixa, mas essa audiência que está ouvindo, que está consumindo o teu conteúdo? O que você faz por elas, além de gravar esse conteúdo de super valor e tal, mas passar o conhecimento para ela ter alguma ferramenta para que ela comece a encarar essa rotina, esses afazeres de uma forma mais leve, sem tanta essa pressão, porque problemas não é uma guerra de quem tem mais problemas, e sim como encarar esse problema de uma forma mais assertiva. Então vou juntar essas duas coisas que você falou aí, né? O vocabulário, como é que é? É transformacional. Tony Robbins, achei sensacional isso. Primeiro, antes de você ter o vocabulário, você tem que... É o que você pensa. Aí você pensa, e agora você tem que falar o que você pensa. Na hora que você fala o que você pensa, você escuta o que você está falando, você está reforçando, e aí você espalha isso para as outras pessoas. E aí você espalha, aí a pessoa escuta, aí ela interage, né, igual a gente está fazendo aqui agora, e aí você vai reforçando cada vez mais esse vocabulário e o pensamento, né? Antes de você falar, tem o pensar. Depois fica automático, você nem pensa, sai fluido direto. Né? Então, acho legal pontuar isso. E agora, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Né? A Caixa do Supermercado. Eu não sei se ela está ouvindo o podcast, provavelmente não. Mas quem sabe um dia ela vai saber que foi tema de um podcast. A chance, né, dela estar ouvindo aí é baixa e tal. Neste dia, né, até falei, como é que surgem assuntos? Né? Eu fui almoçar hoje na casa da mãe do meu sócio, e aí tava eu, a mulher dele, o pai e a mãe dele. E aí eu falei, eu vou ter que ir, eu vou gravar um podcast. Vai ser sobre o que o podcast? Aí eu falei, vai ser sobre a cara de bunda da mulher do supermercado. E a gente começou a falar sobre isso, né? E aí o pai do meu sócio falou assim, cara, tem um padre que eu conheci que era uma situação parecida, a pessoa estava meio impaciente, sei lá, cara fechada, e aí o padre tirou um bilhete do bolso e deu um papelzinho para a pessoa escrito assim, Jesus te ama. Aí a pessoa estava cara fechada, pegou, sorriu, né, se desmontou e tal. Então, isso é uma coisa que o padre fez. Aí a Rafa, por exemplo, que é a mulher do meu sócio, ela recentemente foi para Guiné-Bissau ajudar a galera lá que está precisando, né, situação de vulnerabilidade lá, pobreza e tudo mais, foi ajudar. Então, cada pessoa pode fazer de alguma forma. Então, no almoço lá, eu tava comendo um gengibre que tava top, eu até brinquei lá com o pai do meu sócio, falei, porra, você deveria oferecer as conservas que você faz, que é mó gostoso, né? Tipo, dar um pote de conserva pra mulher que é top, uma delícia. Então, cada pessoa ajuda de uma forma. Então, uma das formas que eu encontrei que eu gosto de fazer é esse podcast aqui. Inclusive, a Rafa até me perguntou, você considera o podcast trabalho? Aí eu, sim. Sim, até porque demanda energia, tempo. Mas você gosta? Eu falei, gosto.
Então, é um trabalho que eu gosto. Eu faço e eu gosto, né? Então, e é um trabalho, né? Trabalho, eu acho que quando você trabalha, na minha visão, é você prestar um serviço para outras pessoas, é você contribuir de alguma forma com a sociedade. Isso é trabalho, na minha visão. Sim. É como eu enxergo. Então, eu acho que isso aqui presta um serviço. Se a pessoa vai gostar ou não, se ela vai usar ou não, isso é uma outra coisa, mas... Sim. Você faz a sua parte de colaborar com o conhecimento, né? Que se ela for ler a quantidade de livros que você já leu, de conhecimento de anos, isso aqui meio que a gente está comprimindo e extraindo o melhor para entregar para essas pessoas. E ela me perguntou, como é que você faz as pautas? Eu falei, porque ela é jornalista, né? Ela busca a pauta, ela ativamente prospecta a pauta. Eu falei, cara, eu vivo meu dia 7 dias na semana e aí no cotidiano eu vou encontrando situações de coisas que eu acho que eu poderia contribuir. Então eu vejo, caramba, eu acho que isso aí dá um podcast. Aí eu vou e anoto. Né? Mas basicamente na semana eu vou vivendo normalmente e aí todo dia surge uma ideia. Então, como é que eu posso ajudar? Nesse dia específico, eu fiquei apenas contemplando, observando, né? Observador. Né? Eu fiquei olhando a postura dela e tudo mais. E simplesmente no final do dia, falei, obrigado, bom final de semana, bom carnaval. Foi só isso que eu fiz nesse dia, por exemplo. Aí ela falou, né? Ela poderia, podia elogiar ela, podia falar das unhas dela. Foi, das unhas dela, né? Poderia falar isso. Então, na verdade, o padre ajudaria com o papel, ela ajudaria com as unhas, outro poderia ajudar com, sei lá, comida, outro pode ajudar elogiando o cabelo. Sim. Então, obrigado, bom final de semana, né? Bom carnaval para você. Isso já é uma coisa, já é mais do que nada. Poderia, sei lá, fazer outro tipo de coisa e poderia também gravar um podcast para ajudar pessoas que estejam numa situação parecida, análoga, que já estiveram numa situação dessas. Então, o podcast é uma das formas que eu acho que pode ser. Então, eu poderia interagir com ela mais, né? Eu acho que até quando eu tô com criança... Você sair com criança já é fazer criança um bem. Cachorro. É fazer um bem para a sociedade. Porque todo mundo sorri. Todo mundo para e sorri. Então, andar com criança na rua é um bem que você faz para a criança e para a sociedade. As pessoas ficam alegres simplesmente de ver uma criança. Ela vê a criança, já sorri. Porque, né? Então, nesse dia, eu agradeci, obrigado, no final de semana, bom carnaval. E anotei, cara, acho que vou gravar um podcast sobre isso. Então, não estou ajudando exatamente aquela pessoa específica. Talvez um de nossos ouvintes ouça esse podcast e em algum momento se enquadre ou se depare com uma situação parecida, ele já não vai agir com o mesmo agressividade ou reatividade, que é o que rola. A pessoa, me atendeu mal, que é a primeira coisa que você faz. Tá inconsciente e reagir àquela situação que você é colocado. E pronto, você até puxou mais um ponto, que é o seguinte... as pessoas, né, tem um haterismo hoje. A galera adora ser hater e falar mal e meter o pau. O objetivo hoje aqui não era reclamar da caixa nem do serviço dela. Sim. Eu entendo que ela pode estar num dia ruim, eu já estive num dia ruim também. O objetivo aqui é criar ferramentas para você sair dessa situação se você acha que a situação é ruim. Se você acha que tá ótimo atender a vida, que dia tá feliz, você quer aquilo para sua vida, beleza. Agora, se você não quer e quer sair, então eu estou apresentando algumas ideias e opções, coisas que eu fiz, que eu já fiz na minha vida e que me ajudaram e que quanto mais eu faço, mais eu vejo que minha vida é melhor. Que é o seguinte, ao invés de reclamar, que serviço ruim, né, a gente se colocar. E você é o melhor cliente que você pode ser? A Rafa até me perguntou isso. Né? E de vez em quando eu me faço essa pergunta. Cara, eu quero ser o melhor cliente do mundo. Né? A gente vai num lugar, tem o melhor serviço. Você quer o melhor serviço? E você é o melhor cliente ou tu é o cliente chato pra caralho? Total. Que fica, né, reclamando, botando defeito, cobrando, julgando. Eu quero isso. Não gostei disso. A mesa tá bamba. Meu guardanapo. Mas não sei o quê. Mas o banheiro. Mas a luz. Não gostei da música. Tá chovendo. Que saco. O não sei o quê. Não gostei do açúcar. Não gostei do adoçante. O banheiro. Sai muita água da torneira. Fazendo um adendo, não é para ficar calado e ficar... Quando uma coisa está errada, ela está errada. Que de acordo com os parâmetros que você acha que é decente ou não. Mas eu acho importante, assim, só continuando o que você está falando, isso é como se fosse um efeito dominó.
A forma como você trata uma pessoa aqui, a próxima pessoa ela já não vai encarar do mesmo jeito. Então, eu vejo que a gente faz a nossa parte como cliente, sendo mais empático e tal. Hoje em dia a palavra é empatia, sororidade, não sei o que, bababá. Mas quando fica só na parte do falar e não traz para aplicabilidade, é aquela pessoa que quer salvar o mundo, mas não lava uma louça dentro de casa. Porra, Tem um senti essa monte. indireta. Senti a indireta aí. Tem um monte. Não, tem um monte. Inclusive, mas fazer um disclaimer. Eu postei um negócio esses dias no Instagram, eu postei a foto da louça limpa e escrevi alguma coisa sobre isso, aí um monte de gente me mandou mensagem. Parabéns, lavou a louça, parabéns. Eu sou conhecido aí por não lavar a louça. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Tô no caminho, pontos calma. De performance que estão melhorando. Então, eu acho que começa com a gente mesmo tendo essa atitude de, cara, vou ser o melhor cliente. O que eu estou fazendo a sua parte? E só trazendo o ponto que falou da Rafa e tal, o que você faz com a pessoa que você está no serviço, que está prestando aquilo ali, chega um ponto que você pode ou não reclamar, não é você ficar indiferente. Eu acredito que sempre é hora de fazer a coisa certa e falar quando a coisa certa também está, porque se você for ver esse saco, esse negócio, o pessoal só reclama. Para agradecer, dificilmente. Então, eu acredito que a mentalidade dessa pessoa, em geral, de pessoas que trabalham com o público, já é um reflexo de vários outros clientes que são um pé no saco. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Cara, como eu posso ser mais empático? Como eu posso contribuir com essa pessoa? Reclamar é diferente de dar feedback construtivo. Total. Né? Então, às vezes, você vai num lugar... Pô, cara, a gente recebeu eu recebo muito feedback. Feedbacks fantásticos, super Inclusive, construtivos. a gente já fez um podcast sobre feedback. E foi um sucesso, bombou, né? E foi o primeiro que a gente fez, né? Acho que foi. E é fantástico, né? Aí, então, tem essa coisa do reclamar. É diferente de dar feedback construtivo, desse mindset do cara que só reclama, né? Então, o que é o cliente ideal, né? Você está reclamando do serviço. Na verdade. Você está reclamando do serviço do lugar que você foi. Você é o melhor cliente que você pode ser sempre, em todas as situações, em todos os lugares que você já foi? Ah, não, mas os meus direitos, isso não pode, isso não é inadmissível. Geralmente, a galera assim, que eu vejo, que eu detecto, que é muito chata, nunca teve negócio na vida. Não tem a menor noção. A percepção é diferente. Não tem a menor noção do que é gerir um negócio. E aí, né, eu vejo isso, e aí você vai olhar o feedback das pessoas que têm negócio. É completamente diferente. O tanto que a pessoa, quem tem negócio, valoriza os pontos positivos e sugere coisas que ele acha que pode te ajudar a construir o seu negócio. Então, converso com muitos donos de negócio. E aí, geralmente, diz, caramba, eu gostei muito disso. Você já pensou em fazer isso? Né? Aí, pô, que massa, é mesmo. Não, cara, já tentei, mas não consegui, deu esse problema. Pô, você já tentou isso? Aí a pessoa vai dando sugestões para construir e contribuir. Que é diferente da pessoa que entra no lugar e só reclama. Então, beleza. Você não gostar de alguma coisa, você dar um feedback que você gostaria de alguma outra melhoria, é legal. Isso é ser o melhor cliente possível, né? O cliente ideal, né? O que você... Isso é a parte que você acredita que você está apontando que pode melhorar. E o que você está espalhando de bom fora o feedback ou a reclamação, né? O que você está contribuindo para as pessoas quererem que você volte no lugar? Quando você sai, você pensa assim, nossa, as pessoas, o atendente que me serviu está falando, nossa, eu gostaria que todos os clientes fossem igual a essa pessoa e só tivesse cliente assim. Será que a pessoa o atendente está falando isso de você? Né? Então tem, eu acho que os dois lados, né? De o que o serviço poderia ser diferente, né? De ver as partes boas, de ver o que pode ser melhorado e espalhar alegria, positividade e tal, e ser uma coisa construtiva, né? E a outra coisa é só reclamação, e às vezes tem umas coisas que eu detecto. Quando a pessoa reclama de algo muito pequeno, eu vejo, caramba, a gente está fazendo um bom trabalho. Porque se o problema da pessoa é que a ponta do guardanapo veio dobrada, cara, tá top. Porque a única coisa que ela conseguiu perceber foi isso. Então, às vezes, a gente olhar isso. O serviço não foi o melhor, mas eu fui o melhor que eu poderia ser. Eu contribuí o melhor, eu espalhei alegria. Ou o cara do serviço estava triste e eu fiz ele sorrir. Né? Nesse dia do cara do supermercado, eu não fiz a mulher sorrir. Poderia ter feito.
não fiz nesse dia. Tudo Então bem. não fui, talvez, ideal, circunstancialmente, pensando no que mais eu poderia ter feito. Nesse dia, realmente, eu estava mais observador e fiquei observando e fiquei pensando, né? A minha mente ficou pensando, caramba, o que está passando na cabeça dela, por que ela está agindo assim, tudo mais. E eu fiquei pensando, caramba, isso dá um podcast para eu falar sobre isso e talvez ajudar várias pessoas. Próxima vez, né? Já tô ligado, atento aí. Até para você eu também, vou, né? A mentalidade muda. Eu aprendi, então eu consigo, agora que eu já sei, né? Eu vou observar, mas ao mesmo tempo eu vou tentar agir de forma para arrancar um sorriso da pessoa. Então, né? Aqui no Cross eu tento falar muito isso, cara, arranca o sorriso da pessoa, arranca, né? Faz a pessoa sorrir. Arranca, faz ela sorrir. De alguma forma, né? Conta uma piada sem graça, sei lá, e às vezes eu brinco com o Léo, né? Tipo assim, tô no ambiente. E aí eu faço isso de propósito, né? Quem soltou o pum, Léo? Naturalmente as pessoas em volta, né, já olham assim e acham graça e tal. Então existem recursos aí, né? Solta um pum lá pra ver se a caixa... Não sigam esse exemplo. Isso talvez não seja melhor. Né? Então, apesar da gente ter Só de falado... falar pum é engraçado. Total. Apesar da gente ter falado um pouco na linguagem mais empresarial sobre serviços, mas a gente está falando coisas do cotidiano, né? E assim, não é uma disputa de quem mais faz tentar gracinha. Cara, se a pessoa não ri, ela tem todo o direito, mas você como pessoa, como ser humano, tem, eu acho que é praticamente a obrigação de ser empático com o outro e... Eu acho que, como você falou, realmente contagiante. Tem um comercial, eu esqueci qual que é a marca, que o cara tá dentro de um metrô e aí ele pega um celular e tá com fone, né? E o metrô tá lotado e ele começa a dar gargalhadas absurdas. Eu não sei se você já viu isso. É muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês, se você em algum momento puder mostrar pro pessoal. Mas vão imaginando aí. Aí ele começa a dar gargalhadas absurdas, assim, e o pessoal começa a rir, sem estar vendo o vídeo, só pela gargalhada que o cara... E a gargalhada dele, até para você que está vendo, eu já vi esse vídeo muitas vezes. Você fica realmente contagiado. Então, assim como o mau humor, sentimentos e emoções ruins também são contagiantes, eu acredito também nesse poder da emoção positiva, de pensar positivo. Você gasta a mesma energia demandando tanto para o negativo como para o positivo. Então, eu acho que a gente pode usar essa potencialidade e se fazer essas perguntas poderosas que você falou, né? Por que você está fazendo? E eu esqueci as outras perguntas, obviamente, mas você pode recapitular, que você tem uma memória melhor do que... Primeiro, a pessoa que está ouvindo, ela tem que estar ciente. Caramba, é mesmo, já fiquei com cara de bunda uma vez. Então, na próxima vez, prestar atenção. Começou a ficar irritado, detectou a emoção. Caramba, eu tô com a cara fechada, eu tô passando os produtos rápido aqui no supermercado e não tô sorrindo. Então, identificou o negócio, aí tentar pensar na sua cabeça. Mudar, ao invés de, que droga, ainda faltam 10 minutos, né? Você olhar para a mesma coisa com outros olhos, né? Só faltam 2 minutos, que massa! Show, tá acabando. E aí, tudo bem? Mais alguma coisa? CPF na nota? Final de semana tá chegando, que bom aí, vai aproveitar com a família, vocês vão sair e tal, dar uma interagida. Bom final de semana, bom carnaval e tudo mais. Então, são perguntas que a pessoa vai fazer para ela se o que ela tá sentindo é algo que ela quer. Cara, eu quero sentir mais disso. Você vai reforçar o comportamento de impaciência, de intolerância, de chateação, de tristeza, de raiva, sei lá do que for. Ou você quer reforçar um comportamento de alegria, de felicidade, de sorriso, de uma energia contagiosa boa, que você, caraca, eu quero sentir mais isso. Então você reforça com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. E aí você espalha isso para outra pessoa contagia, às vezes ela retribui e aí entra na espiral positiva, né? Os dois foi comprar papel higiênico no supermercado, saiu feliz. Né? Isso pode acontecer, de acordo com... É porque assim, quando você começou falando lá do cassino e tal, quem ouve ou pessoas que estão ao redor acham que isso é um comportamento porque você é especial, porque de alguma forma você foi carimbado com uma mentalidade mais especial. Então isso é possível desenvolver. Com certeza. A mentalidade, né, tem estudos que falam que você pode desenvolver o seu cérebro. O cérebro não é fixo, assim como você desenvolve o seu músculo. Você não nasce com a força máxima que você tem. Você desenvolve força muscular. Você não nasce com o máximo de condicionamento respiratório que você tem.
Você desenvolve condicionamento respiratório. Você não nasce com o máximo de simpatia que você tem. Você pode desenvolver, você pode cultivar. Você não nasce... se bem que criança já sai espalhando alegria, né? Esse exemplo aí, a criança já espalha alegria no talo mesmo. Mas, enfim, a mente é algo que você pode treinar e melhorar. A nossa mente não é fixa, né? Tem a neuroplasticidade, que é a palavra que significa que o cérebro muda a forma. Mutável. É mutável. Então, dá para treinar. Igual a gente treina o músculo, a gente pode treinar a mente também. E aí, quanto mais você pensa, mais você fala, mais você faz, mais você espalha, mais você contribui, mais você contagia, você vai entrando na espiral positiva e isso vai se tornando mais natural, mais presente. E aí, o mundo é o mesmo, só que a sua visão de mundo vai ficando melhor, né? Vai ter problema, vai ter tristeza, tem dia que você vai ficar puto, tem dia que você vai ficar com medo, tem dia que você vai ficar com nojo, tem dia que você vai ficar com raiva. É natural do ser humano, tem dia que você vai chorar, isso, né? tem dia que vai chorar, vai ser horrível. O lance é a frequência disso. Cara, é normal, emoção passa, identifiquei a emoção ruim, deixa eu ver o que tá passando na minha cabeça, o que eu posso pensar, como é que eu posso pensar em outra coisa para atrair a emoção positiva que eu quero. Então, esses são alguns passos que você pode fazer e quanto mais você treinar isso, melhor. Isso, eu não nasci assim também, né? De alguma forma, em algum momento da minha vida, eu fui desenvolvendo isso e fui praticando. E aí, toda situação desagradável é uma oportunidade para eu praticar. Então, na verdade, o crescimento e o aprendizado ele acontece nas adversidades. Então, eu só cresci e aprendi a relaxar quando eu estava todo sujo de terra e cansado e suado e fedorento e podendo ter leptospirose no dia que acabou a água. Se eu simplesmente imaginar e nunca vivenciar por isso, é diferente, não é a mesma coisa. Então, isso foi uma situação. No cassino, outra situação. No caixa do supermercado, outra situação. Eu poderia ter saído lá, que droga, odiei o serviço e ficar reclamando do serviço. Né? O objetivo aqui não era reclamar do serviço, o objetivo aqui era mostrar como a gente pode mudar essa realidade em algumas situações, não 100%, né? Mas em algumas. Eu acredito muito na palavra ressignificar. Sim, sim. O que eu tenho usado bastante, assim, não é você mudar completamente, que ninguém consegue mudar, dar um salto quântico, assim, na curva de aprendizado, falar assim, aprendi, ponto. Não é fluido no início. Mas, assim, quando você ressignifica, quando você coloca uma outra lupa, um olhar diferente, um olhar mais empático, e requer um esforço, tá? Sim, sim. Não vai brotar do céu um anjo e falar... Se você tá com resistência de acreditar nisso que eu tô falando, é um bom sinal. Porque quando você tá tendo resistência, você se esforça, rompe a resistência... Aí acontece, muitas vezes o aprendizado acontece nisso, e aí você enxerga o mundo, uma mente aberta para novas ideias, jamais retorna seu tamanho original. Aí você, agora eu entendi, aconteceu comigo, vivi, caramba, é mesmo, funciona. Então, é isso. Rapidão, queria fazer uma pergunta aqui, que ia ser assunto de um podcast, mas eu vi que se encaixa perfeitamente. Queria perguntar para a audiência se você anda reclamando ou criando oportunidades de ser mais feliz. Olha aí, boa pergunta, então acho que fica aí, comenta aí se você ou visualiza, ou pensa, imagina, responde para você mesmo, ou conversa com quem estiver do seu lado aí essa resposta. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, você pode acompanhar a gente no YouTube, Spotify ou iTunes. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. Muito obrigado e até o próximo episódio. Falou, valeu.